Namastê, né? Como dizem lá os indianos. Grande abraço, estamos aqui mais uma vez reunidos, 3 na rede, né? Futebol na rede, 3 na rede. Eu, José Cunha, o nosso Alcides Antunes, o Daniel Pomeroy, esta fera, e o nosso André Gonçalves, músico, violão de ouro, um dos mais completos da MPB, da música. O cara canta muito, toca muito, e ele hoje aceitou o convite para participar, inclusive, até tocando alguma música, uma ou até mais de uma, né, que tem relação com o mundo do futebol, e principalmente pelo Maracanã, que nós vivemos, né, e comemoramos os 70 anos do Maracanã, e a gente vai começar este bate-papo e já agradecendo a todo mundo que está clicando lá no YouTube, já com uma audiência espetacular, mas tem que dar o likezinho lá, aquele dedinho para cima, entendeu? Se pode escrever também, mandar um recadinho, falar do programa, não precisa encher a bola só não, se não gostou também pode falar, mas nós agradecemos antecipadamente, mas por favor, aquele like lá, o dedão para cima. Dedo para baixo não é legal, é dedo para cima, combinado? Bom, 70 anos de Maracanã. O Alcides vai falar sobre o Fla-Flu, que foi apontado naquele famoso gol de barriga do Renato, como um dos jogos mais marcantes da história do Maracanã. O Cunha, com a vivência dele, não é? Anos e anos, como narrador da televisão, ele também vai falar sobre o Maracanã. O Daniel, que correu muitas vezes naquele gramado do Maracanã, né? A gente lembra que era um Maracanã, hoje é outro Maracanã. Hoje é um Maracanã mais elitizado, né? Você hoje, quando está em casa vendo um jogo pela televisão no Maracanã, outro dia eu li isso num jornal, o cara diz, o jogo é Flamengo e Botafogo, mas a plateia parece que é um jogo da Suécia, parece que é um jogo do campeonato alemão, porque você só vê nego rico, ingresso caro, mas isso é um outro assunto que a gente pode abordar aqui depois, né, em futuras reuniões que nós vamos realizar. Vou começar pelo querido Zé Cunha. A gente vai sendo ágil, né, para todo mundo falar. Nós temos aproximadamente um tempo de 45 minutos, podendo passar, né, tem um tempo de acréscimo se houver necessidade. Zé Cunha, eu sei que você tem vários jogos no Maracanã para você, né, registrar, mas qual que realmente marcou para você nestes 70 anos de Maracanã, hein, Cunha? Muita coisa, né, Lula? Esse fantástico Maracanã, de tantas e tantas histórias. Eu, tirando o 10º gol do Pelé, que foi um acontecimento, eu me lembro de uma partida entre Santos e Flamengo pelo torneio Roberto Gomes Pereira. 6-1 Santos. Técnico do Flamengo, Armando Renganeschi. Terminado o jogo, o Renganeschi ficou na porta do vestiário, recebendo o elenco e advertindo todo mundo. Passou um zagueiro, ele falou, passou cara no meio do campo, ele falou, de repente surgiu o nosso amigo, zagueiro famoso, e o Renganeschi disse para ele, por que você não parou o Pelé com a falta? Ele falou, e eu vi ele passar. Ideia, o cara era um rádio, e o zagueiro era o Jaiminho, que depois dessa partida nunca mais jogou futebol profissional. Ele hoje é jornalista, é colega nosso e ficou na história do Maracanã entre tantas e tantas histórias que o maior do mundo recolheu durante 70 anos. Maravilha. Eu vou perguntar ao Daniel, depois do Daniel, o nosso André Gonçalves vem com uma música e aí a gente depois vai com Alcides Antunes para falar do Fla-Flu, daquele gol de barriga do Renato que deu o título ao Fluminense no Maracanã.
Daniel Pomeroy, 70 anos de Maracanã. Eu sei que você é um garoto, você, não é? Você é novinho ainda, mas você registraria qual fato importante e marcante no Maracanã nestes 70 anos do estádio Mário Filho, que ninguém chama de Mário Filho? Futebol tem dessas coisas. Você pega o jornal e lê lá. Flamengo venceu o Vasco por 2-1. Você vai no bar da esquina no dia seguinte e pergunta, o torcedor fala, quanto é que foi o jogo ontem? 2-0. Você não ouve ninguém falando tento, 2 tentos, 3 tentos, isso não existe, né? Isso foi criado pela imprensa. Um outro exemplo. 35 minutos da primeira etapa. Torcedor nenhum de futebol fala primeira etapa nem segunda etapa. Ele fala primeiro tempo e segundo tempo. São curiosidades, né, do futebol. Quem me chamou a atenção para isso foi o Denis Menezes. Denis que falou, quando você estiver narrando futebol, não fala primeira etapa, não. Porque o torcedor não fala isso. Ele fala primeiro tempo, segundo tempo, 3-0, 4-0. Eu anotei no meu caderninho. Então diga aí, Daniel Pomeroy, o fato marcante do Maracanã para você. Primeiramente, foi o primeiro jogo que eu fiz no Maracanã no ano de 1975, um Fla-Flu de dente de leite, na preliminar de um Fla-Flu profissional do Campeonato Brasileiro. O trio de arbitragem era paulista no jogo principal e eu arbitrei a preliminar com mais de 180 mil pessoas no Maracanã. Foi uma emoção ímpar aquele dia. E também a minha primeira decisão que eu arbitrei na Federação de Futebol em 1991 foi um Fla-Flu no Maracanã, 1-1. Depois, em 2013, também dirigi os 2 Fla-Flus do primeiro turno e do segundo turno no Maracanã. E o meu jogo de despedida, que eu trabalhei no Maracanã, foi meu último jogo de arbitragem, que foi Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro de 1993. Esses foram jogos que me marcaram muito no Maracanã, que me deixou saudades, mas tudo tem o seu momento, tem o seu princípio, meio e fim. Eu comecei, fiz o meu meio e terminei bem na minha vida de arbitragem de árbitro de futebol na categoria profissional, Lula. Maravilha, espetacular. Bom, vamos então meter música, né? Mandar música no pedaço com o nosso André. Mas antes eu queria falar do meu momento no Maracanã, que eu como tijucano, tijucano nato, o Maracanã a esses tempos todos, meu ilustre vizinho. E uma das sensações mais impressionantes que eu tive, eu provoquei numa outra pessoa. Eu recebia nos anos 80 estrangeiros em casa. Era um grupo interessante, porque eram pessoas de diversas faces diferentes e tal. E nisso eu recebi em casa um delegado americano, com sua família, a esposa e o filho. Aí ele falou, vocês dois podem ir em qualquer lugar. Eu quero ir ao Maracanã. Aí eu falei, deu jogo. Ele, não, eu quero conhecer o estádio. Aquele antigo, logicamente. Anos 80. Aí, chegamos na porta e tal, a entrada foi facilitada e tal. Quando a gente chegou no lugar principal, a gente entrou no anel principal, ele fez assim. Uau! Ali eu pude ver sabe, o que um estádio faz na visão de uma pessoa que ama o esporte, que ama o futebol. Eu nunca mais esqueci isso. Estava pensando aqui, o que eu posso falar? Vou falar da experiência dele, o Ford, o delegado americano, que teve, acho que a maior sensação da vida dele, pisar no estádio do Maracanã. Maravilha. E aí, revisando as minhas canções, você pediu, por que não essa? Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser brincadeira, ele vai ser campeão.
Não quero cadeira numerada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção. E como sente, gente? Porque meu time bota pra TV e o nome deles são vocês que vão dizer. Porque meu time bota pra TV e o nome dele são vocês que vão dizer. Oh, oh, oh. Oh, é isso aí, minha gente. Falei meu time baixinho para não ofender ninguém. E aqui tá misturado, né? Tem flamenguista, botafoguense, tem vascaíno. Alcides Antunes, obrigado por aceitar o convite. E você que foi vice de futebol do Fluminense, você mandou muito no futebol, né? Você viveu aquela época de ouro, daquele timaço do Fluminense, e tem o lance do clássico Fla-Flu no Maracanã. Conta pra gente alguns detalhes daquele jogo, bastidores, como é que foi, o que aconteceu. Relembra aí pra gente, neste Maracanã, setentão, e aquele jogão, o Fla-Flu, gol de barriga do Renato. Tudo bem, Alcides? Tudo bom. Esse jogo é um jogo especial, porque você, naquela época, você assistia, o dirigente tinha o privilégio de poder assistir os jogos lá no vestiário, lá no túnel, né? Uhum. E o Fla-Flu, em 70 anos, não teve jogo nenhum mais importante do que um Fla-Flu. Para você que é torcedor do Fluminense, você ir para o Maracanã e assistir um Fla-Flu, em todos os 70 anos foram emocionantes. Mas vamos lá para o Fla-Flu do gol de barriga do Renato Gaúcho. Kleber Leite chegou para poder motivar o campeonato, trouxe o Romário, o melhor do mundo, enfim, trouxe vários jogadores para o Flamengo. E nós, como sempre, nós fizemos um time humilde, dentro da possibilidade do Fluminense, mas um time que se fechou, um time decente, que jogamos o ano inteiro de 95, jogamos 5 partidas com o Flamengo e não perdemos nenhuma. E tivemos o privilégio de jogar o Fla-Flu. Começamos aquele jogo atrás e aos 45 minutos tomamos um empate, o Flamengo desceu, o pessoal todo do Flamengo foi para a beira do campo, Kleber Leite comemorando e tal. E o Renato, que é um predestinado, entendeu? Tinha tanto lugar para ele fazer o gol, né, rapaz? Ele foi e tinha um detalhe. Eu contratei o Charles Guerreiro, mandei a passagem para ele vir para o Rio de Janeiro no início do turno lá do Campeonato Carioca. O Charles Guerreiro chegou aqui, veio com a passagem que eu mandei daqui do Fluminense, ele chegou aqui e foi para o Flamengo. Foi para o Flamengo. Se ele não quis jogar no Fluminense, quem perdeu foi ele. Esse foi o meu pensamento. Não tá boa. E acabou que ele foi ali o responsável por Ailton levar ele para lá, levar ele para cá. Ele dançou, não sei qual foi o frevo, se era samba. Eu sei que o Ailton mexeu com ele. E isso aí resultou numa parte do gol do Ailton. Agora, o Maracanã é diferente. Ele foi diferente desde 1950. Eu não estava lá, não. Hein? Ele foi diferente. Ele passou... Quem viu o Maracanã, quem entrou no Maracanã no passado, entra hoje, você não sente a diferença. Você sabe que você está no Maracanã.
Ele já teve três Reformas. reformas, mas você, quando entra lá, você fala, eu estou no Maracanã. Claro. Eu estou no Maracanã. Ele tem essa Essência. E, para mim, eu trabalhei também como vice da federação, então eu fui a muitos jogos no Maracanã. Eu tive o privilégio de estar no Maracanã em várias partidas, de Fluminense, Flamengo, enfim. Mas E o Maracanã é o templo, o Maracanã é o templo do futebol, não vai existir outro. Tá certo, mas esse jogo, Alcides, você então registra como o mais marcante para você o gol do Renato. O mais marcante, eu vou gol deixar... de barriga do Renato Gaúcho. Eu vou deixar no centenário, tá, do Flamengo. O Flamengo estava... A turma vai fazer perguntas aí, o nosso Cunha, o Daniel, o nosso André Gonçalves, o meu querido André da Viola, e vamos tocando essa bola aí. Cunha, faz uma pergunta para o Alcides aí. Ô, Lula, primeiro deixa eu dizer da minha alegria de estar revendo o Alcides, porque eu tenho muito respeito pelo Alcides. Alcides foi um dirigente que a gente aprendeu a admirar pelo amor que ele dedicava não só ao Fluminense, que ele dedicava ao futebol do Rio de Janeiro. Alcides é de uma época em que o tricolor das Laranjeiras era apontado como exemplo do futebol do Rio de Janeiro e do Brasil. Primeiro. Segundo, a pergunta para o meu querido Alcides Antunes. Alcides, o Fluminense, da época do nosso Horta, quando ele formou a famosa máquina, foi realmente o melhor período do Fluminense? Cunha, meu amigo. Eu fui em alguns lugares onde você estava e não consegui ir falar com você. Para mim, é um prazer ser seu amigo. Para mim, você é uma pessoa também ímpar. Eu tenho o prazer de ser seu amigo. Agora, o Fluminense, o time do Horta, foi um time maravilhoso, uma seleção brasileira. Mas não conseguiu nos dar um título de campeão brasileiro. Então, outros times, você veja bem, um Fluminense de 95, que joga com o Flamengo, com o Romário, melhor do mundo, não sei o quê. E aquele time tão humilde, ele fechou e foi lá e resgatou o título. O Fluminense e o Maracanã também, que esses resultados só saem no Maracanã. Agora, sem dúvida nenhuma, é o maior time que o Fluminense, em valores individuais, que o Fluminense fez. Daniel Pomeroy, pergunta aí, o Daniel prejudicou o Fluminense em algum jogo ou beneficiou o Fluminense? É brincadeira. Faça a tua pergunta, Daniel. Não, o Alcides já reclamou muito de mim, lógico. Isso aí faz parte do futebol. Dirigente que não reclamar de árbitro não é dirigente. Isso, mas eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com o Alcides Antunes no departamento de arbitragem da Federação de Futebol. Ele foi nosso diretor de árbitros quando eu já tinha parado de arbitrar e fui trabalhar como assessor do Alcides no departamento de árbitros. Tivemos um convívio muito bom, uma pessoa que olhava no corpo total da arbitragem, olhava só A, B ou C. Ele queria sempre o bem do futebol do Rio de Janeiro, o bem da arbitragem, que isso elevava mais ainda a nossa entidade. Alcides, qual foi a sua maior frustração como dirigente de futebol? Em relação, nos jogos no Maracanã, vamos dizer que hoje o foco é o estádio jornalista Mário Filho. A minha maior frustração foi o Fluminense e LDU, em 2008. Nós perdemos aquela Copa
Libertadores. Libertadores. Ali foi a minha... Eu entrei, eu desci, eu queria ir para o vestiário do Fluminense, eu não sabia para onde que eu ia. Porque foi uma coisa que tão... Tava tão... Teve uma festa bonita antes, mas não foi tudo programado, mas não é para esnobar ninguém, não, mas estava tudo pronto para a gente comemorar e deu aquela zebra toda e essa foi a minha frustração. O Daniel, em 1993, eu reclamei bastante com ele, entendeu? Porque eu não sei se ele colecionava faltas, ele fazia coleção de faltas assim, em casa. Hoje eu vou marcar 300 faltas. Não, vou marcar só 5. Fluminense e Vasco, decisão, que tinha Eurico assanhado lá no túnel também, o Daniel deu só 90 faltas. O jogo... Não, uns dizem que eu dei 200, outros 300. Você deu 200 a cada 10 minutos, não? Baseado nisso. Mas ninguém isso sabe, aí... Lula e Alcides, o clima que estava dentro do campo de jogo antes do início do jogo. E se eu não controlasse disciplinarmente, tecnicamente o jogo, aquela final não teria começado bem, terminado o primeiro tempo bem e encerrado a partida bem. Foi um jogo dificílimo em que eu só cometi um erro em não ter expulsado o Cássio do Vasco pela entrada que ele deu, porque eu estava no mesmo nível da jogada, não pude ver corretamente o lance, que ele deu um carrinho extremamente doloso, com força excessiva, e merecia ter sido expulso e não ter levado o cartão amarelo. O André, manda aí, André, é contigo. Baseado nisso que vocês estão falando, no clima, hoje é sábado, amanhã não tem jogo, por causa dos problemas que a gente está vivenciando agora. Mas hoje é sábado, amanhã tem o Flamengo e Vasco com Eurico Miranda, Walter Clark, Zico, Toninho, Roberto Dinamite, ou seja, criaturas emblemáticas, cada um a seu tempo, mas todos atletas, sem dúvida nenhuma. Para você, Daniel Pomeroy, como era o sábado de um domingo glorioso como esse? Um domingo, claro, glorioso, reservado às proporções. Como era o temor de cometer o erro da sua vida? Olha, nesse jogo? A gente sempre vai com muita precaução, porque você, como árbitro da partida, você está jogando com a vida das agremiações, com a vida dos torcedores e com sua própria vida. Eu, às vezes, quando estava na universidade, acabava um domingo, vinha até o meu reitor, que foi meu professor na universidade, ele vinha comentar a minha arbitragem, reclamar aqui, elogiar aqui. Isso faz parte, mas o árbitro tem que se preparar. E como também, até eu encerrar minha carreira, eu era assessor técnico da comissão de arbitragem, o meu sábado era para ir para os campos de jogo da 2ª divisão e da 3ª divisão para ver as arbitragens. E nesse momento, André, eu descontraía. Eu me desligava do jogo que eu ia arbitrar no domingo, se fosse o caso. Imagino. E ia ver os jogos. Isso é importante. Na próxima, o nosso Cunha vai tocar a bola contando aí algumas histórias ou perguntas. André, mais uma musiquinha pra gente aí. Muito bem. No início dos anos 80, um cantor, ele era relativamente tímido. Ele não se mostrava, não se, em relação a esportes, mas ele tinha um grande envolvimento com o time do Flamengo. E aí despontou um atleta fenomenal, que numa partida ele fez um gol que foi uma coisa alucinante. E esse compositor, cantor, que teve seu nome mudado por questões políticas, né,
se chama Jorge Benjor, fez a seguinte canção. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial em gol. Tabelou, driblou 2 zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro, só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, e a torcida agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, e a torcida agradecida se cantava. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. Maravilha, espetacular. Zé Cunha, o que é que você pode contar de Fio Maravilha, hein, Cunha? Ô, Lula, o Fio Maravilha, na minha opinião, foi um talento excepcional. Aliás, um talento de família, porque o Germano, irmão dele, foi o grande atacante do Milan, numa época em que o futebol italiano mandava no mundo inteiro. O Fio foi extraordinário, um atacante perfeito, tinha faro de gol, sabia o atalho para chegar na área inimiga. Pena, Lula, que a idade vai chegando e o futebol vai sumindo. E o Fio parou jovem ainda. Poderia ter jogado mais algum tempo. Agora, Lula, onde ele mete a mão na viola e canta esse clássico do Jorge Benjor, dá uma saudade na gente. Imagina. Uma saudade imensa do Fio e de tantos outros jogadores que passaram pelo extraordinário Maracanã. Com certeza. Olha só, nós vamos ter que dar sequência, né, com essa turma toda aqui, porque o tempo, como diz um amigo meu, o tempo urge. Então nós vamos repetir a dose, porque o Alcides vai ter muito mais coisa para falar. E tem gente na fila, sem querer ser cabotino, já tem o Mauro Ney, ex-presidente do Botafogo, o presidente da Cabo Friense, porque aqui nós não vamos falar só de Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, não. Nós vamos falar do Olaria, nós vamos falar do Madureira, nós vamos falar do Americano de Campos, nós vamos falar do Volta Redonda, Bom Sucesso, todos eles têm história para contar. Então a gente tem que abrir o leque, né? Eu sugiro aí, o Cunha conhece muito bem, ó, livro de Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil, não é? Quem não tem, adquira esse livro, por favor. 1000 horas de futebol, com o nosso Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil. Eu tive a honra de trabalhar com ele, e eu, quando conheci o Mendes, eu conheci na TVE com José Cunha. Rapidamente, uma história do Jorge Benjor, que na época era Jorge Ben. Ele chegou à portaria da Rádio Globo querendo divulgar o trabalho dele. E levou um disco, a primeira gravação dele, e ele falava você, né? Por causa de você, menina. Ele encontrou exatamente o Arnaldo, não é? Arnaldo Moreira, que foi da Globo depois para a Rádio Nacional. E ele, porque era uma briga de leão, né? Para a Rádio Globo tocar, a Rádio Globo na época era a TV Globo, era Hollywood. E ele viu o Arnaldo Moreira e falou: olha, por favor, ouça o meu disco
Vê se coloca aí na programação da Rádio Globo. Aí o Arnaldo pegou e falou, tá bom, deixa comigo. Subiu, chegou lá, colocou o disco na vitrolazinha e começou o Jorge Ben a cantar. E aí, quando o Jorge Ben, né, ele ouviu no disco Você, o Arnaldo pegou o disco e jogou fora, jogou na lata de lixo. Esse cara não canta nada, ele não sabe nem falar você, ele fala Você, e ignorou o Jorge Ben. Resultado, o Jorge Ben foi crescendo, crescendo, crescendo e virou essa fera da música. São coisas que acontecem, né? Zé Cunha, claro. Manda pergunta aí, mais uma, Cunha. Para quem você quer? Escolha. Eu vou falar outra vez com o Alcides. Alcides, oi. Quando eu comecei a entender de futebol, na minha época de garoto, lá na minha querida Ponte Nova, eu ficava de mutuca ligada no Jorge Cury, quando ele falava o Fluminense hoje, no Maracanã, vem com Castilho, Píndaro e Pinheiro, Jair, Edson e Bigode, Tele, Orlando, Carlyle, Didi e Joel. E o Flamengo vem com Garcia, Tomires e Pavão, Jadir, Dequinha e Jordão, Joel, Rubens, Adãozinho, Benítez e Esquerdinha. Quem era melhor nesta época, Alcides? O Fluminense de Tele, Orlando, Carlyle, Didi e Joel, ou o Flamengo de Joel, Rubens, Adãozinho, Benítez e Esquerdinha? Amigo, eu vou te falar, vou dar a resposta. O melhor era o Fluminense, mas eu não tive o privilégio de ver alguma partida que a minha idade não permitiu. Eu ainda era muito novo, entendeu? Então eu não tive o privilégio de ver uma partida dessa. Tenho certeza, se você citou, porque foi um grande jogo. Ô Zé Cunha, eu perguntei aqui, né, outro dia sobre o melhor narrador, goleiro. Vamos responder tudo curtinho, né? Porque o tempo daqui a pouco está estourando. Melhor goleiro para você do futebol, hoje não, mas da época, Cunha, quem foi? Castilho? Castilho. Sem sombra de dúvida, né? Era perfeito, Lula. O Lula era um camarada que, além de ser um goleiro fora de série, tinha uma sorte. Lula foi apelidado na época de leiteria, porque a bola passava por ele e batia na trave. Foi um goleiro fantástico, Lula. Pena que no final da vida o Castilho se matou. Foi um acontecimento terrível para todo aquele que viu Castilho em ação no nosso querido Maracanã da época. E para você, Alcides? Olha, tivemos grande goleiro, mas ele também tem com toda a justiça e tem um busto lá na entrada das Laranjeiras. Castilho, né? Castilho. Tá certo. Daniel, para você, pode ser que você tenha visto defender no gol, no Maracanã, que a gente está falando muito aqui de 70 anos do Maracanã. Quem foi o grande goleiro para você? Para mim, um goleiro que eu, como botafoguense que eu sou, eu nunca escondi isso, eu gostava muito do goleiro Manga. Mas as maiores histórias e maiores defesas que eu já escutei os meus amigos comentarem, sem dúvida nenhuma, Carlos Castilho. André, para você como homem da música, do mundo da música e que é amante do futebol também, qual o grande goleiro para você, André? Veja bem, o Flamengo, no ano de 2019, ele se mostrou bastante competente. Ele se mostrou quase que como um dono do Flamengo, um dono do Maracanã. Então, eu vou optar pelo Diego Alves. É um grande goleiro. Agora, tem um que quando eu vejo jogar, realmente eu fico abismado com toda a plástica, o exercício que faz, que é o Cássio do Corinthians. Cássio do Corinthians, né? O grande goleiro hoje, pelo menos, que é um titular da seleção brasileira, é o irmão do goleiro que está no Fluminense, né?
O Alisson hoje é o titular. Isso. E é respeitadíssimo no futebol europeu e é realmente um goleiraço, né? Ele é um grande goleiro. Muito bom ele, muito bom. A seleção brasileira, e aí? Tá no caminho certo? Tá no caminho errado? Também tá tudo parado, né? Não tem jogo, não dá nem para fazer uma avaliação, mas pelos últimos resultados parece que a coisa não andou muito bem não, né, Cunha? Ainda tem alguma coisa para ajeitar, né, Lula? Mas tem sempre aquela esperança no peito do talento extraordinário do jogador brasileiro. Quando a gente pensa que não vai aparecer mais ninguém, de repente surge o Neymar, né? De repente surge o Rodrigo, e a gente vai ficando com esperança no peito. Agora, as últimas atuações deixaram muito a desejar. Daniel, quem é o árbitro de destaque hoje no apito no futebol brasileiro? Quem é o melhor para você? O melhor ou os 2, 3 melhores? Para mim, Marcelo de Lima Henrique, Rafael Claus e Anderson Daron. Para mim, não tem sido porque ele não tem sido tão regular nas suas atuações. Marcelo de Henrique tem sido o ato mais regular da temporada de 2019. E depois vem o Rafael Claus e o Anderson Daron. Daron que é o malhadão, né? Gaúcho. Isso. Todos os 2 últimos são do quadro da FIFA, o Marcelo de Henrique. Por ter ultrapassado os 45 anos, ele saiu do quadro da FIFA e é o árbitro do quadro Master, mas trabalhando com competência dentro das 4 linhas. Tá bom. Nós já estamos atingindo o nosso limite, já nós vamos encerrar. Fala, Cunha. Você me permite um pedacinho? Claro. Rapidamente? Claro. Porque eu não posso participar hoje desse programa festivo dos 70 anos do Maracanã, sem lembrar de 69. O gol maravilhoso de número 1000 do Pelé, narrado na TV Tupi por Odovaldo Posse, dando também a despedida dele como narrador da TV Tupi, depois do 1000º gol do Pelé. Eu assumi no lugar dele o posto de titular, estreando nos Jogos Pan-Americanos de Cali, no princípio de 1970, e no 1000º gol, quando o Cose cantou o 1000º gol do Pelé, e me chamou, que eu estava fazendo conta para ele, eu tive a oportunidade de lançar a frase que foi consagrada depois, Lula, por toda a meninada da praia de Copacabana. Porque no 1000º gol dele, o Maracanã batendo palma de pé, o time do Santos batendo palma, o time do Vasco batendo palma, e eu, então, assinei o 1000º gol com esta frase: quem sabe, sabe, e quem não sabe, bate palma. É verdade. Alcides, em uma frase curta, o dirigente revelação, quem hoje é o grande dirigente do futebol do Rio de Janeiro ou do Brasil? Olha, tem uns 2 ou 3 aí. Em São Paulo, tem o presidente do Palmeiras. Eu acho ele um grande dirigente. Palmeiras, né? Palmeiras. Quem é o dirigente do Palmeiras? Eu não sei o nome dele. Maurício Gagliotti. Isso. Por isso que o Daniel não pode deixar de marcar presença aqui, que ele sabe tudo. É aquele careca, né? Parece parece um pouco o nosso André Gonçalves, é o Gagliotti. O Gagliotti, ele tem aquela mulher lá, Leila Pereira, eu tô falando mulher com todo respeito, aquela dona, né, da patrocinadora da que injeta dinheiro no Palmeiras. Isso aí, é muito grana. Lula, só um pouquinho. Sim. Eu deixei de falar e é o grande dirigente e vem sendo sempre o Elias Duba, presidente do Madureira. Com certeza. E nós vamos entrevistá-lo. Tá? Tem uma fila, gente, tem uma fila aí. Isso. É fera. Eu estava pensando, o Elias Dubo
um presidente, uma seriedade, tudo. Claro. É porque Tá? poucos Não é porque que não está num time grande que não é o melhor dirigente. Pelo contrário, o melhor dirigente é que tu vê onde as dificuldades são maiores, para ele não é. Olha aqui, vamos então finalizar com música com o nosso André Gonçalves. Nós já estamos com 45 minutos, já passamos de 45. Se bobear, vai ter prorrogação. Nós vamos repetir a dose na próxima, porque, como eu disse, tem vários amigos já que querem pedindo. Valdir Luiz é um que já pediu para participar. O nosso Pato Rouco, viu, Zé Cunha? Valdir já pediu. Beleza. Uma frase curta de cada um para a gente rolar em seguida para o André, que o André vai finalizar com uma música. Uma frase aí, Alcides. Que tenhamos oportunidade de fazer esse programa muitas vezes, que o futebol brasileiro precisa. Você vê, o Cunha, eu não vi o Cunha há tanto tempo. É uma grandeza, isso aí é uma grandeza do futebol brasileiro. Tá? Cunha, sua frase final, Cunha. Está deserto e adormecido o gigante do Maracanã. A minha homenagem a Valdir Amaral pela batalha que ele fez para dar o nome de Estádio Mário Filho ao Estádio do Maracanã. Sua frase, Daniel. Eu fiquei muito satisfeito de escutar o nosso querido André Gonçalves no seu violão, como nas Obrigado, querido. E o meu querido amigo Alcides Antunes, amigo de longos e tenebrosos eventos. Foi muito bom revê-lo, Alcides. Maravilha. Gente, eu quero lembrar que o Júber Pereira, né, o Júber Gonçalves, foi parceiro na administração do Fluminense. O Júber vai aparecer um dia aqui para falar de Xerém, que, hoje, né, que é uma fábrica de talentos do Fluminense, e o Júber participou da construção de Xerém, onde o Fluminense fabrica jogadores. André, nós vamos finalizar com você mais uma música para a gente encerrar a nossa participação. Obrigado, Lila. Obrigado a vocês todos. Eu me sinto emocionado de estar fazendo parte dessa enquete, dessa pergunta, dessa reunião de amigos, acima de tudo. E também tem uma frase, Zé Cunha, vou deixar você sozinho isso não. Enquanto o Maracanã existir, a gente vai ter a segurança e o prazer de ser carioca. Espetacular. Isso é fundamental. Quando vocês tiverem aquela duvidazinha no coração, sabe aquela sensação assim de cansaço, de perda de ânimo, olhe para o Maracanã e olhe para o nosso Cristo Redentor. Mundial 860, André Gonçalves, manda aí, André. A música que foi gravada, a primeira gravação que foi feita foi Peri Ribeiro. Cheira de saudade. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar, porque os beijinhos que eu darei da sua boca, dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de amassos, apertados assim, caladas assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim, não quero mais esse negócio de você viver sem mim, vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Um beijo a todos. Obrigado. Grande abraço, turma. Valeu.